Oi, 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 tudo bem? Como é que você está? Eu estou aqui com a minha mente, como todo dia, há muitos anos, cheia de evangelho para compartilhar com você. E eu espero de todo o meu coração que você aproveite, entendeu? Que você aproveite o máximo que você possa. Eu quero ler em Mateus 10, especialmente no verso 16, que é um texto de Jesus completamente louco. É um texto que, para os padrões do mundo, tem que ser considerado absolutamente irracional. Olha só o que Jesus diz. Quem é que prepara um grupo de pessoas para enviá-las ao mundo, sabendo que o mundo é como o mundo é? E diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Certamente Jesus não lidava, não usava as mesmas armas que o mundo usa. Você não veria nenhum general, não veria nenhum estrategista de guerra, não veria nenhum estrategista político de marketing, não veria ninguém em nenhuma área de trabalho no mundo, não veria nenhum coach. Hoje em dia você não veria nenhum pastor dizendo isso. Há pastores dizendo: não perca o seu tempo com quem não tem nada a dar a você, porque você está perdendo tempo com gente que só atrasa a vida da gente. Eu tenho ouvido regularmente isso. Então você imagina o quão distante das nossas estratégias, dos nossos marketings, das nossas abordagens, das nossas propostas de vitória, de estratégia poderosa, Jesus nos coloca. Imagina só: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Imagina ele chegando para mim dizendo: Caio, eu estou te enviando como uma ovelha no meio desses lobos aí. Eu olhasse aquele monte de lobos selvagens, violentos, famintos, rosnantes, poderosos como uma grande matilha, que correndo contra um não há nada que se possa fazer, eles devoram você, arrancam os pedaços das suas carnes. E mesmo que seja um grupo de ovelhas, o que elas vão poder fazer? Elas só vão poder se encolher e serem comidas, terem as suas peles arrancadas pelos lobos. Mas é essa imagem supostamente vitoriosa que Jesus nos oferece. Vai explicar isso para o pessoal que está vendendo cursos sobre poder, seu poder, como você pode sobressair, botar a mão sobre a cabeça dos outros, o ombro, e dizer: este lugar é meu, ou nem dizer, só afirmar que a sua presença chegou para dominar tudo. Que diferença de eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ele tinha que estar pensando em algum tipo de fortalecimento da ovelha para poder encarar o lobo. E ele não se aquieta aí, ele não se dá por satisfeito já nos enviando nesse absurdo humanamente suicida, é uma missão suicida. O que ele está dizendo é: eu privilegio a natureza
de que eu envio ao poder que ele possa ter para enfrentar o inimigo. Em outras palavras, ele está dizendo: o poder daqueles a quem eu envio está na qualidade da natureza deles. Repita comigo: o poder daqueles a quem eu envio está na qualidade da natureza deles. Não são lobos contra lobos, são ovelhas que não vão contra lobos, elas só vão. Elas não estão numa missão de guerra, elas estão numa missão de qualificação, de anúncio do sentido. É o Cordeiro enviando-as. Portanto, o Cordeiro envia o quê? Lobos? Onde é que você já viu esse Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, que tira o pecado do mundo, que é manso e humilde de coração, que diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, são os solidários e quebrantados, que têm compaixão, que choram, são os mansos que herdam a terra, são os filhos de Deus, pacificadores, por isso assim são chamados de filhos de Deus, são os que suportam e enfrentam a injustiça, sem se tornarem injustos, sem usarem das mesmas armas, são os que suportam a injúria, a calúnia, a difamação, a mentira, os maus tratos por causa do Evangelho, e não baixam o nível, e não se tornam milicianos de Deus para matar os inimigos. São esses que, mesmo oprimidos, erguem a cabeça aos céus e dão glória a Deus, sabendo que o dia da vitória se aproxima. Esses são aqueles a quem Jesus chama de ovelhas. O Cordeiro de Deus envia ovelhas, e as ovelhas carregam uma determinada qualidade de ser. E Jesus está dizendo que é essa qualidade de ser que vai vencer o ódio, a raiva predadora dos lobos. É isso que ele está dizendo. A arma de vocês é a qualidade do ser de vocês. Creiam na qualidade de ser, que é mais poderosa do que todos os instrumentos da raiva, do ódio, que o ser lobo possa apresentar contra o ser ovelha. Vocês vencerão se não negociarem a qualidade de quem vocês são, de como vocês vivem. E como eu dizia antes, não satisfeito, ele prosseguiu para complicar esse envio do ponto de vista de uma mente que pensa com as racionalizações da guerra. Lao Tse, e querendo aprender a arte da guerra. Aí dizem: Jesus está louco, Caio. Eu estou aprendendo com o meu coach a arte da guerra. Eu estou aprendendo marketing de guerrilha. Aí vem Jesus com essa coisa contra-instintiva, contra-instintual, que quebra o ciclo da evolução, da vitória dos mais poderosos sobre os mais fracos, do sobrepujar dos mais fortes sobre os mais fracos, conforme foi observado por Darwin, conforme todos nós observamos. Vem Jesus e quebra esse ciclo, quebra essa corrente, quebra o que está instituído na natureza por bilhões de anos e diz que nós vamos vencer a matilha dos lobos perversos se nós não tivermos medo de sermos apenas ovelhas e guardarmos a qualidade de ser. Que a qualidade de ser
é o nosso poder. Aí ele prossegue e nos diz: sede, portanto, por causa disso, já que eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos, eu não preciso descrever os lobos, eles estão por todo lado, inclusive na religião e na igreja. Está cheio de lobos, nos dias de Jesus também. Eles iriam enfrentar religiosos ferrenhos, puritanos, intolerantes, arrogantes, blasfemadores, perversos. E Jesus disse: olha, eles estarão aonde vocês forem, mas assim mesmo eu vos envio como ovelhas. Interessante que os mais perigosos não eram os romanos, os centuriões, os soldados, os militares romanos, não. Nem tampouco o povo simples, nem as prostitutas, nem os pecadores, nem os coletores de impostos que tinham uma fama horrorosa. Não, nenhum desses. Os que mais ofereciam perigo eram os representantes supostamente autorizados de Deus. Aqueles que nos chamam de Belzebu, de demônio, de diabo. São esses que Jesus vai dizer que vão estar na linha de frente, nos atacando. Aí ele diz: portanto, já que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede. Sede é um imperativo que manda a gente ser. A vitória contra os lobos está no nosso ser. Isso é que o pessoal não entende. A vitória contra os lobos do mundo, da política, da religião, do famigeramento econômico que devasta tudo, não está na nossa capacidade de criarmos algum tipo de instrumento de enfrentamento ou de nos deixarmos cooptar, absorver, dizendo: agora sim, eu falo de dentro, eu estou dentro do negócio, eu falo de dentro. Não, Jesus disse: eis que a grande qualificação é o que dá poder a vocês. O poder de vocês habita em não negociarem a qualidade do Cordeiro no caráter de vocês. O poder de vocês está em não negociarem a qualidade do caráter do Cordeiro na vida de vocês. Por isso eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, e por isso sede, tornai-vos. E com isso ele está dizendo para a gente aprender a ser. O que é que ele vai ensinar que a gente deve aprender a ser? Ele já disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O caráter de vocês não pode ser negociado. Vocês têm que carregar o caráter do Cordeiro para irem para o meio da loucura dos lobos. Aí ele prossegue: sede, portanto, e me dará um mandamento para eu ser. Um mandamento para eu e você sermos. Que mandamento é esse? Sede prudentes, como as serpentes. Prudentes como as serpentes. Você não vê uma serpente? Eu nunca vi, eu sou do Amazonas, cresci lá. Depois, como adulto, andei na mata e no mato muitas e muitas vezes. Já vi muita cobra. Você tem que tomar cuidado, porque elas não aparecem. Se você, porventura, der a sorte de ver alguma delas atravessando um caminho, é deixá-las ir.
porque elas não estão atrás de você, elas estão indo. Para elas morderem ou picarem você, na sua distração, você tem que ameaçá-las ou pisar numa delas, ou chegar tão perto sem ver que elas vão te picar. Do contrário, se você mantiver a distância, consciente ou inconscientemente, elas não estão afim. E Jesus disse que essa é a lição a ser aprendida para que mantenhamos a qualidade do cordeiro no meio dos lobos. Sede, tornai-vos, aprendei a natureza, o caráter, o comportamento, a postura, o modo contínuo da prudência das serpentes. Sede prudentes como as serpentes. Eu nunca vi nenhuma delas aparecer na minha frente, dançar, fingir que vai dar um bote, sair correndo. Não. Serpente é discreta na sua prudência. A prudência dela a coloca num lugar quase que de invisibilidade. Serpente morta é serpente que atravessa o lugar errado e encontra gente apavorada que pega um pau e mata e bate na cabeça dela. Do contrário, se for um caboclo experiente, deixa passar. O índio, então, nem se importa, deixa passar. Porque ela vai encontrar um lugar de quietude. Ela não está interessada em se apresentar. Ela não está interessada em aparecer. Ela não está interessada na visibilidade promocional. A serpente, não. E Jesus disse que para manter a qualidade do cordeiro que me enviou como ovelha para o meio dos lobos, eu preciso ter e ser e aprender definitivamente, me tornar prudente como as serpentes que não estão buscando um lugar de proeminência visível. Elas estão ali, mas elas não acham que o sucesso delas está em se oferecerem para serem vistas. Elas simplesmente estão lá. Aprendam isso, sede assim, para ir carregando a qualidade do caráter do cordeiro como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês precisam aprender a ser. Ser. Isso tem a ver com o meu caráter, minha mente, minha consciência, meu modo, minha escolha de vida. Aprender a ser prudente como as serpentes. Prudência, que é o que quase ninguém mais tem, prudência. Prudência é uma coisa que está relegada ao plano da idiotice. Prudência ficou associada aos fracos, aos frágeis. Prudência é coisa de velho. Prudência é uma sabedoria extinta. Prudência é como renúncia, é algo que só cabe bem em fracos, diria o seu coach. Prudência não, você tem que meter a cara, aparecer. Você tem que ser uma serpente que dança, que rebola. Aí não será ovelha do cordeiro. E se não for, e assim mesmo se disfarçar e for para o meio dos lobos, os lobos vão comer você do mesmo modo. A vitória dessa missão está em que eu aprenda a prudência das serpentes. É parte do caráter do cordeiro que me envia. O cordeiro que me envia me ensina que uma das dimensões do caráter dele é a prudência das serpentes. Você pode imaginar isso? Jesus está ensinando que uma das dimensões do caráter dele
que é o Cordeiro de Deus, aonde quer que ele pusesse o pé, onde quer que ele entrasse, onde quer que ele estivesse, era a prudência das serpentes. E quando você observa a vida de Jesus, os modos de Jesus, as aplicações da sabedoria de Jesus no cotidiano dele, você encontra sempre essa prudência das serpentes. E ele oferece uma segunda qualidade, sem a qual as ovelhas serão devoradas se forem para o meio do mundo, para o meio dos lobos. Ele disse, prudência das serpentes e sede simples. Sede simples. Cara, sede simples. Vá mostrar isso para o seu pastor da prosperidade. Ele vai ficar louco com você. Louco. A teologia da prosperidade ensina tudo menos simplicidade. Você tem que ficar histriônico, gritar. Que prudência das serpentes. Você tem que chegar gritando. Só se for uma naja oferecida que vai entrando assim nos lugares. Querendo. Uma naja surtada, mas não é a de Jesus. A de Jesus é prudente, como todas as serpentes. E simples como as pombas. Sede simples como as pombas. As pombas andam como quem não quer nada. Você olha uma pomba andando, você não diz ela está atrás de alguma coisa, é diferente de uma águia. Se uma águia pousa, se prepare, guarde tudo, esconda a comida e você mesmo se esconda para não ser você a comida. Se o seu filhinho pequeno estiver ali, tire-o do alcance, porque ele pode ser picado e levado, dependendo do tamanho dele, se for bebê. Agora, se uma pombinha pousar, ela não quer nada com nada, aparentemente. Ela parece completamente oblivious. Ela caminha como quem não quer coisa nenhuma. A obliviousness da pomba é a grande arma que ela tem. Esse aparente desinteresse distraído que ela carrega. Para lá e para cá, quando tem uma sementinha, ela e vai para lá, vai para cá, anda, encontra um lugar. Ela é despretensiosa no seu caminhar, no seu manifestar-se. Eis que eu vos envio com essas qualidades do cordeiro, prudência das serpentes, simplicidade das pombas. São essas as expressões de caráter que vocês não podem deixar que nenhum pregador da prosperidade, nenhum coach da prosperidade, eu nunca encontrei nenhum coach que não fosse também da prosperidade. Eles podem não ser da teologia da prosperidade, mas eles são da prosperidade. E se não houver prosperidade, o resultado do que foi ensinado não deu certo em você. E aí, você que está agora todo condicionado para isso, me ouve falar o que eu estou dizendo e fica com raiva, chocado. Cara, muda de assunto, Caio. Escolhe algum texto que pareça com o meu treinamento. Porque eu preciso bater as minhas metas e eu não vou bater as minhas metas sendo prudente como as serpentes e simples como as pombas. O que você acha disso? O que você acha disso? Eu concordo com você, porque Jesus, de fato, nos enviou para batermos outras metas, que não são as suas. Da teologia da prosperidade. A sua meta é grana. É um carro, 2 carros, 3 carros, 4 casas, a segunda casa, 4 férias por ano,
trabalhar 2 horas por dia e passar o resto do dia jogando joguinho. Isso é sinal de prosperidade. Jesus não conheceu isso, Jesus não sabe o que é isso. Jesus nos enviou para trabalhar todo dia, a vida inteira, sem aposentadoria, até partirmos. E isso é tudo que você não quer, é tudo que você não se reúne para aprender. Eu não sou o cara, entendeu? Houve um tempo em que eu era o cara. Quando? Quando todo mundo queria aprender o Evangelho. Agora que ninguém quer mais aprender o Evangelho, só serve o Evangelho da prosperidade ou o treinamento do seu coach. O que eu estou dizendo aqui é algo absolutamente desinteressante e obsoleto para o projeto da sua existência. Concorde comigo? Porque as metas que Jesus manda bater não são mensuráveis. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí ele diz: acautelai-vos dos homens. Ele prossegue fazendo algumas advertências assim: não se preocupem com o que vocês haverão de dizer no dia das grandes sabatinas da vida. Vê se isso parece com o seu treinamento da prosperidade ou da programação neurolinguística ou do seu coach. Claro que não. Você já tem que estar preparado, repetindo, para saber o que dizer, ter o que dizer para qualquer um. Você treina no espelho, imagina os adversários, as adversidades, os contratempos, os inimigos, inventa respostas, vê qual é a melhor e treina. Aí vem Jesus e diz: quando vocês estiverem nessa circunstância de aperto, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Se o aperto for por causa do Evangelho, confie. O Espírito Santo vos dará o que dizer naquela mesma hora. Se o aperto não for porque você está tentando seduzir alguém em algum lugar, vender algo que não é necessariamente o que é bom, mas é bom para você vender porque a grana será sua. Bom, Jesus está falando, se você estiver lidando com a verdade, confie, porque o Espírito Santo lhe dará naquela hora. É um negócio que ninguém quer, essa confiança de esperar que o Espírito do nosso Pai nos fale em nós e fale por nós. Ele adverte que a cautela, que a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas tem que ser assim até em casa, porque um irmão entregará à morte outro irmão, pai entregará ao filho, filhos entregarão ao pai. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, até dentro de casa. Prestem atenção, a família é um lugar perigoso para quem anda cheio do Evangelho. Tem gente que fica com ódio. Então, seja prudente como as serpentes, simples como as pombas. Ele diz: vocês vão ser odiados por causa do meu nome. É totalmente diferente do que a teologia da prosperidade, do que o treinamento da prosperidade te ensina. Eles te ensinam a seduzir de tal modo que você seja um cara amado, que todo mundo sinta uma espécie de tesão emocional em você. Mas Jesus diz: vocês serão odiados por causa do meu nome. Se vocês viverem o Evangelho, vai surgir ódio aqui, ali, acolá contra vocês, se vocês forem como eu. E aí é a hora, a meta é essa. Sabe qual é a meta do Evangelho? É perseverar até o fim. Aí Jesus disse: esse alcançou a meta, esse será salvo. A meta do Evangelho é te salvar,
não é te encher de grana, é te salvar, não é te encher de grana. Aí ele diz que haverá muitas perseguições, mas se perseguirem aqui, vai para ali, não fica parado, porque você vai encontrar o Filho do Homem virá ao teu encontro. Se você estiver andando em perseguição, você vai ser encontrado por Deus, pelo Filho do Homem na jornada. Não tenha medo. E fique sabendo o seguinte: seja prudente como as serpentes, simples como as pombas, porque o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Vocês não queiram alcançar nenhuma meta que não seja aquela de se tornarem semelhantes a mim. Essa é a meta, essa é a vocação a ser alcançada, é tornarem-se como eu, semelhantes a mim. O que é que você tem de mais importante do que isso, se você ainda é cristão? Pode ser que você seja de igreja, mas não seja mais cristão. Mas se você ainda é discípulo de Jesus, olha só, esse é o teu chamado. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Você está querendo ir para além? O mestre era pouco. Por isso agora você contratou alguém que te ensina a ir para além do mestre. Seja honesto comigo. É isso que estão te ensinando. Jesus é legal, gente boa. Mas não dá, cara. Não dá. Tá vendo o iate? Tá vendo a Ferrari? Tá vendo o Mercedes? Com Jesus você não chega aí. Esse negócio de ser como seu mestre e ser um servo que se contenta e não está acima do seu Senhor, não está com nada, vai fazer de você um Jesusinho no mundo. Que coisa ridícula você ser um outro Jesus andando sobre a terra. E Jesus mesmo vem e diz: basta, chega, é bom, é suficiente ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. Aí vem, se chamaram Beelzebu a mim, que sou o dono da casa, quanto mais aos domésticos. Se eu, que sou eu, fui chamado de Beelzebu, de diabo, fui maltratado, o que vocês acham que eles farão com vocês se vocês viverem como eu? É por isso que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Portanto, não os temais. Vocês vão sem medo. Sem medo, não se encolham. É como ovelhas para o meio dos lobos, mas não é com medo. É sem nenhum medo, sem nenhum pavor. Vocês estão habitados por mim, não tenham medo. Vocês nunca me viram com medo, andem sem medo. Não os temais. Não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem nada oculto que não venha a ser conhecido. Não tenha medo deles. Não tenham. A mentira deles vai aparecer. Os golpes deles vão ser revelados. É justamente essa simplicidade de vocês que os deixam sem saber como proceder. É justamente essa simplicidade, essa prudência, essa coragem de vocês, sem ataque a eles, que os fazem ficar tão sem saber como se manifestarem, que eles acabam contando tudo, entregando tudo, acabam ficando nus na presença de vocês. Tudo vem à tona. Eu vos digo,
O que vos digo às escuras, no interior da casa, agora eu digo, quando vocês forem, gritem isso, falem de mim, falem do Evangelho em plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, agora proclamem, subam no telhado e gritem na varanda, falem na internet, mas não percam a qualidade do Cordeiro que vos envia, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, com essa sabedoria, com essa capacidade de praticarem a filosofia perene do Evangelho. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por isso não tenham medo de ninguém que apenas pode matar o seu corpo. Olha como Jesus prepara a gente para andar como ovelhas no meio de lobos. Não tenham medo de quem pode matar somente o corpo, mas não pode matar a alma. Meu Deus, quando esse negócio entrou em mim, e eu ainda era bem novinho, mas bem novinho mesmo, no máximo 19 anos, isso entrou em mim, jejuns e oração. Eu tomei posse disso. Eu já era meio desassombrado por várias razões da minha criação. Eu fui criado pelo meu pai sem medo, e depois o treino de jiu-jitsu complementou a criação. Depois a conversão do Evangelho me tirou então todo medo até de morrer. A criação do meu pai me tirou a covardia. O jiu-jitsu me deu a certeza de que o homem maior e mais forte não iria poder nada contra mim se eu não pudesse bater nele ou liquidá-lo em relação à pretensão dele de me fazer mal. Eu poderia, todavia, virar uma sucuri, me enrolar todinho nele, e ele não ia me fazer nada até alguém vir me separar dele. Agora, aí chegou o Evangelho. E o Evangelho disse, não, isso tudo é pouco, Caio. O Evangelho dos Grace é bobagem perto do Evangelho da graça. Fique em pé e não tema nada. Não tema esses que só podem tirar a tua vida física. Aí eu falei, pronto. Ninguém me segura mais, porque eu não tenho medo de ninguém que possa me matar. Por isso, já me ameaçaram de morte. Eu fico vendo o pessoal que diz que sofreu ameaça de morte. Eu digo, meu Deus, mas que pessoal mais frouxo. E na porta da minha casa, e na porta da Fábrica de Esperança, e na porta do meu escritório, me ameaçar, gritar contra mim. Meu Deus, já fizeram isso aos montes. Eu ficar seguido meses por carros me seguindo para saber onde eu estava e esperar uma boa ocasião para me liquidarem. Enquanto isso, eu dormindo dentro do carro, o chofer desesperado. Houve um deles que não aguentou 24 horas disso e no dia seguinte não apareceu. Por quê? Porque o Evangelho me fez perder o medo total. A minha mulher sabe disso. Todo mundo que convive comigo sabe disso. Total. Eu não estou brincando. Quando Jesus me tirou o medo daqueles que apenas podiam me matar o corpo, mas não podiam fazer nada contra mim, e eu não sou meu corpo, eu sou um espírito. E Jesus disse, temam aquele que pode fazer mal à sua dimensão espiritual, psicológica, mas não aqueles que podem só destruir o corpo. Esses que estão dizendo, vou matar você, viu? Nem pense, vá dormir em paz. Porque se você é meu discípulo, a minha ordem é não ter mais os que matam o corpo.
Vocês estão sob o cuidado divino. Nada vai acontecer, vocês estão sob os olhos de Deus. Vocês saibam que nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês cai sem o consentimento de Deus. Fiquem tranquilos, não tenham medo de nada. Não temais, pois, é o que ele diz agora, outra vez, no verso 31. Bem mais valeis do que pardais que Deus cuida, quanto mais cuidará de vocês. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, é tudo que interessa, que vocês não percam a qualidade do Evangelho em vocês, da confissão de Cristo, da vida de Jesus em vocês. Não se encolham, não deixem que nada encolha a coragem do Evangelho dentro de vocês. Para que ninguém leve vocês a negar a coragem e a vontade e a alegria e o poder do Evangelho na vida de vocês. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, mas são ovelhas que carregam esse destemor, por isso vão. São sábias e corajosas, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, por mais, no entanto, sem medo, sem temor, porque o medo atrai o perigo. O lobo instintualmente sente cheiro de covardia e de medo. Não tenham medo. Eles não sabem o que fazer quando olham para um bicho que olha para eles sem temor, sem nenhum medo. É estranho, mas até a natureza ensina o retrocesso de alguns e desses predadores clássicos, quando aquele que é o objeto predatório não tem mais medo dele. Alguns saem de ré. E em relação ao homem, Jesus está usando a imagem de lobos para homens, humanos lobos. Não tenham medo deles. Sejam prudentes. Não fiquem dando bandeira, mas não tenham medo deles. Não encolham-se. O que foi dito no interior da casa, falem do eirado. O que eu ensinei a vocês, reservadamente preguem, sem nenhum temor. Não tenham medo de quem pode matar só o corpo, porque vocês são infinitamente mais do que o corpo. Vivam assim destemidamente, porque os lobos não sabem o que fazer quando encontram ovelhas desapavoradas. Desapavoradas. Eles ameaçam e vocês continuam na paz de vocês. Não encolham o Evangelho por causa disso. Confessem o Filho do Homem diante de todos, diante dos lobos, diante do mundo. Esse é o chamado, essa é a coragem. Isso não vai fazer vocês ficarem milionários, mas vai fazer vocês ficarem riquíssimos de tesouros imponderáveis. Isso vai fazer vocês atravessarem a meia-idade sem as frustrações de quem não alcançou ainda o primeiro ou segundo milhão. Isso vai ajudar vocês a entrarem na meia-idade mais envelhecida, sem a depressão de não realizações. Isso vai fazer vocês envelhecerem com essa cara de alegria, de coragem e de poder, de medo de nada e de ninguém, como vocês têm, pela misericórdia de Deus, visto em mim todos os dias da minha vida. Quando eu era jovem e hoje, quando eu já sou um velho, absolutamente sem medo de ninguém, nem de nada, nem de coisa nenhuma. Porque o poder do Cordeiro é a minha vida, é a minha vitória, é o meu destemor, é a minha coragem.
coragem. É esse coração que Ele me deu com o poder de agir, sem temor e também sem oferta idiotada para lobo algum se aproveitar, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Jesus, que essa palavra de sabedoria, de poder, de coragem, de força do Evangelho se transforme num desafio apaixonante para aqueles que não conheciam e apaixonante para aqueles que, tendo conhecido, estão se esquecendo ou se tornando outras coisas, ou negociando essa graça, esse poder, substituindo por pequenos acréscimos das próprias idiosincrasias de uma personalidade que já foi cheia desse compromisso e agora todo dia diminui um pouco mais. Todo mundo entendeu e eu peço que o teu Espírito fortaleça cada palavra como poder constrangedor do Espírito Santo no coração de cada um de nós, a começar do meu. É o que eu te imploro, te imploro, te imploro, em nome de Jesus. Amém.